Um, dois e três. Eu vou fazer essa música. Amém. Aleluia. Ele é bom, amém? E nós somos gratos, de verdade, por todo o carinho, todo o cuidado que os irmãos têm tido conosco, com a nossa família, e por nos honrar de tal maneira. Os irmãos que caminham conosco há mais tempo sabem, nós temos uma fala que é a seguinte: nós não forçamos o pastoreio a ninguém, nós não forçamos ser pastores de ninguém. Aqueles que nos reconhecem como pastores, a esses nós apacentamos. Quantos já me ouviram falar disso aqui? Amém? E o mesmo acontece, é bom fazer parte dessa igreja, onde somos reconhecidos como pastores, mas também quero dizer que nós só somos pastores porque vocês existem. Sem os irmãos não teria a pastora Wesley, não teria pastor Eli. Então hoje para nós é um dia de muita alegria. É o primeiro domingo que na Videira Quilamba nós temos oficialmente... Temos o quê? 2 pastores. Isso não é bênção. Deixa eu falar com os irmãos. Já fomos muito abençoados até aqui. Agora é tempo de unção dobrada. Em nome de Jesus. O ano que vem será o ano da multiplicação. Ano da multiplicação. Creia em mim, nós vamos viver coisas extraordinárias no nome poderoso de Jesus. Amém? Deixa as mãos para cá. Vamos abençoar a vida da pastora Wesley. Glória a Deus, meu Deus, nessa manhã declaramos a bênção do Senhor sobre a pastora Wesley. Nós somos gratos ao Deus por fazer parte desse ministério onde ela foi levantada. Somos gratos ao Senhor por tudo que ainda vamos viver. No nome poderoso de Jesus, Pai, abençoamos o rebanho de crianças, as mulheres que ela vai discipular, Senhor. No nome poderoso de Jesus, quero pedir, oh Deus, nós oramos por esse tempo, oramos para que a equipa de pastores fosse multiplicada. Mas isso é só uma porta que se abriu. Veremos ainda outras mulheres serem levantadas, obreiras, pastoras, por ser o ano da multiplicação. Nós somos gratos, oh Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. E as irmãs têm um presente para a pastora Wesley, aleluia. A irmã Faustina vai representar, mas as outras irmãs podem vir também. Todo mundo que se envolveu pode vir. Glória a Deus. Os envolvidos. Está aí a Inês também. Glória a Deus. Amém. Quem vai falar? Quem vai falar? Graça e paz, irmãos. É muita felicidade, não é isso? Estamos em festa. Temos uma mãe, temos uma pastora nova aqui. Então, estamos em festa, é muita alegria. Não tenho muito a dizer, não é? Não vou tirar o pastor nem a cacheira. Apenas agradecer, dizer, nossa mãe, parabéns. Olha a responsabilidade, porque o mesmo cuidado que eu tenho, o colo que eu vou deitar, é da pastora. E por mais problemas que eu tenho, eu não vou contar a irmã, a não for chegar primeiro a nossa pastora. Seres uma mãe que entenda toda a dificuldade e sem distinção de ninguém. Nós amamos os filhos, independentemente daquilo que é, nós amamos tudo no coração. Da mesma forma.
Que seja essa mãe. Cada um tem o seu comportamento aqui, cada um tem os seus problemas, aí faz ter que se comportar. Amém. Então, Glória a Deus. pastor, que Deus ilumina esse tempo e haja sua vitória na sua vida. Bênção sobre bênção. Deus te conduza. E nós estamos aqui para trabalhar e seguir o Senhor. Que seja o espelho desta videira que eu amo. Agora todos queremos ver isso. Aleluia! Lindo! Deixa eu ver de novo. Meu Deus! Uau! Na minha sala. Vai abrir a porta, vai ver. Perfeito. Muito obrigada pelo carinho de toda a igreja. Como o pastor falou, eu sou pastora porque tenho vocês. E a aprovação do Senhor Jesus. Isso é graça. Eu estou aqui para servir os irmãos. Amém? Mas eu estou sem palavras, só gratidão mesmo. Gratidão. Obrigada. Estamos juntos nessa caminhada. Vamos ganhar a nossa nação para Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da nossa palavra hoje é compreendendo a edificação. Os irmãos vão lembrar que nós quase nunca temos palavras isoladas. E nesse momento nós temos falado a respeito da jornada da vida da igreja, que é importante. E o que é que nós temos visto nos últimos dias? Mas não é nada novo. Talvez para a nossa sociedade que nunca viveu tão firmemente o cristianismo, não é? Para aqueles que têm vivido, tem se tornado novidade, mas não é novo. Que é uma espécie de apostasia. Não é bem isso necessariamente. Mas o que é? É irmãos que são irmãos, que creem em Deus, creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas infelizmente eles não congregam, infelizmente não fazem parte do corpo, infelizmente não têm sede e vontade da comunhão do corpo de Cristo. Eles são corretos na sua conduta, mas infelizmente vivem afastados da vida da igreja. Provavelmente todos nós já ouvimos aquela frase: a igreja é o meu coração. E a igreja é o seu coração? A igreja é o seu coração? Não é o seu coração. Mas olha só, de fato, eles são pedra preciosa. Nunca julgue também. Nunca se levante com julgamento. Claro que a postura pode não estar a ser a mais coerente, mas nunca julgue. Nunca ache que alguém deixou de ser filho de Deus pelo fato dele não estar a congregar. Alguns domingos atrás eu ministrei para os irmãos que nós precisamos entender o que é Cristo em nós e o que é nós em Cristo. Cristo, o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Então, nós em Cristo, é nós no corpo de Cristo. É nós na igreja do Senhor. Amém? Na Assembleia do Senhor. Mas, infelizmente, não tem sido a realidade de muitos. Agora, mas nunca duvide que eles são pedras preciosas. Só que estão sozinhos. E por estarem sozinhos, acabam por ter pouca utilidade. Estão afastados. Não são usados para edificar a vida uns dos outros. Pastor, mas eu conheço muita gente que faz eventos, que faz lives, entregas. Você sabe, a vida da igreja é aquela que produz de fato maturidade espiritual. Tem gente que ganha conhecimento espiritual, mas não ganha de fato maturidade, porque a maturidade ela é ganhada, não é? Nós ganhamos ela na experiência, no estar juntos. Nós ganhamos na experiência da convivência, entendeu? É necessário que você tenha essa postura de ir até o fim. Por exemplo, tem gente que se ama, supostamente, mas ele diz que não quer casar. Por que não quer casar? Não, melhor assim para evitar problemas. Faz sentido isso? Não. Mas de fato a vida de hoje acarreta os seus desafios.
De fato, a vida deles acarreta os seus problemas. Mas não é por conta disso que nós vamos deixar de nos casar, de fazer o que é certo, não é? Mas é o mesmo que falar, eu amo a Cristo, mas não quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu amo a Cristo, mas não quero relacionar com a noiva de Cristo. Eu amo a Cristo, mas não quero viver os problemas inerentes ao corpo de Cristo. Ninguém é perfeito, presta atenção. Ninguém é. Todos temos diferenças, todos temos problemas, não é? Dificuldades em certos relacionamentos, mas é a coisa correta a se fazer. Congregar. Quantos dizem amém? Então, nós entendemos, não é que Deus quer edificar uma casa. Deus não quer pedras preciosas amontoadas. Se alguém disser, por exemplo, não é, que ele tem um terreno e nesse terreno ele colocou areia, bloco, cimento, tem um tanque de água lá, não é, tem muitas pedras, tem ferro também, tem chapas, essa pessoa pode dizer que tem uma casa? Não, mas todo o material necessário está lá. Mas não é uma casa. O que de fato torna casa? É quando cada elemento toma o seu devido lugar e juntos, não é? Olhando aqui para essa parede, você só vê a tinta, você sabe que isso é uma parede, mas por detrás tem bloco, não é? Que é feito de cimento, areia, que consumiu água, não é? Tem vigas, as vigas têm ferros também, tem britas, né, que são pedras, mas nada disso é visível. O que é visível? As paredes, a edificação completa. E nenhum bloco pode dizer, eu sou o número 1, eu sou o número 2, nada mais. Tudo desaparece. Mas agora fazem parte da edificação. Os irmãos me entendem até aqui? Porque isso fala a respeito de nós. Nós somos igreja, não é o seu coração. Individualmente você é pedra preciosa. Vou pregar isso hoje para os irmãos. Mas você não é casa que Deus está a edificar. Você faz parte da casa que Deus está a edificar. Mas é necessário que você esteja vinculado. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado. Você precisa estar vinculado, meu irmão. A nossa maior necessidade hoje, irmãos, é de sermos edificados, não é? Juntos na vida da igreja e por meio da célula. Então, o culto de domingo faz parte. A célula também é necessária. Porque é na célula que nós ficamos vinculados. Jorla, avisa as meninas para continuar a conversa. Eu daqui vejo tudo. Eu bonde da igreja pequena. Eu bonde da igreja pequena, assim. Vocês estão na frente a conversar bastante. Tá? E eu já tenho os irmãos sabendo. Sou fofoqueiro. Amém, brincadeiras à parte. Mas olha só. Agora eu devo ver. Tomás, eu tenho que tomar medida, vai me tomar vergonha. Amém. Mas olha só. Então, nosso maior edifício, a nossa maior dificuldade é edificar essa igreja unida, juntos. Dá trabalho. Para nós crescermos como uma igreja em célula, dá trabalho sim. Não é? Nós queremos crescer vinculados. Nós queremos crescer com laços. Isso dá trabalho, mas é isso que vale a pena. Essa é que é a obra. Nós não queremos um amontoado de pedras que se reúnem de domingo a domingo e depois criam mais um motivo para reunir. Não, onde as pessoas entram e saem e ninguém se conhece. Entram e saem, é meu irmão da igreja, acabou. E um pequeno grupo é que tem relacionamentos. Não, nós queremos cultivar uma igreja de relacionamentos sólidos. Porque é nesses relacionamentos que nós somos amadurecidos. É nesses relacionamentos que nós somos confrontados. É nesses relacionamentos que nós somos inspirados. Você sabe, quando alguém tem um problema de vencer um pecado, às vezes ele só luta muito tempo com isso porque ele não está vinculado ao corpo de Cristo. Ele está afastado, está isolado, está vivendo a vida da maneira dele. Porque na célula você ouve o testemunho de um irmão, o posicionamento do outro, não é? Alguém compartilha uma experiência e você é inspirado também. E você vence aquele problema. Problema não, vamos dar nome aos bois, né? Você vence aquele pecado. Você vence por conta do vínculo, por conta do corpo de Cristo. E é isso que nós esperamos dessa igreja. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Então, atualmente, a realidade na maioria das igrejas é que as pessoas buscam poder espiritual e buscam santidade também, mas fazem isso de forma isolada.
E aí é muito comum surgirem as pessoas que sobem aos montes sozinhos e fazem não sei o que sozinhos. De nada, eles são aqueles que andam sozinhos. Fazem tudo sozinhos. Pastor, é errado procurar a santidade, é errado eu buscar experiências. Não, não é. Mas a vida da igreja, ela é coletiva. Claro, tem momentos de solitude. Claro, tem momentos de procurar uma vida, algum sinal especial em Deus, tudo bem. Mas a vida é vivida no coletivo. Nunca de forma isolada. Não faz parte do teu esboço, mas deixa eu falar para vocês. Vocês já deram conta que todas as seitas surgem porque supostamente um indivíduo, não é? Teve uma experiência individual com Deus. É sempre assim. Você vai ver o Islã, mesma coisa. O camarada disse que estava numa gruta lá e não sei o que, apareceu para ele um anjo, e o anjo lhe deu supostamente uma nova revelação. Mormon, mesma coisa. Estava na floresta, Deus apareceu para ele, supostamente lhe deu uma nova revelação. Ellen White, mesma coisa, não é? Sempre alguém que se isola, não é? Porque supostamente os irmãos não têm o mesmo nível de espiritualidade, que eles não têm a minha maturidade espiritual. Quem já ouviu essa frase? Parece boa, mas não é boa. Não é de Deus isso. Amém? Porque o que é que a palavra de Deus fala? Que os mais fortes devem suportar os mais fracos na fé. Agora, eu vou me isolar porque eu tenho maior maturidade espiritual que fulano, beltrano, ciclano. Não é de Deus. Se fosse para isso, Jesus não andaria com os discípulos. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, mas ainda assim Jesus andou com eles. E qual que é o nosso maior padrão para caminhar nessa vida? Qual é? Cristo, Jesus. Amém? Fala para quem está ao teu lado, estou contigo e vamos juntos até o fim. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? É lamentável que se fala um pouco no meio evangélico sobre a edificação do corpo. Então nós não estamos preocupados, irmãos, em encher e dobrar. Não, nós queremos fazer isso, mas de forma sólida. Nós queremos ter relacionamentos vivos. Nós queremos edificar casa para Deus. Se a ideia fosse fazer eventos e eventos, irmãos, sabe, nós poderíamos realizar muitos e muitos eventos. E hoje convida um, e hoje convida outro. Quer dizer, quem é o próximo convidado que vai fazer encher a igreja? Isso não é edificação. Tem eventos, mas ninguém cresce de evento em evento. Não tem como. Tem um dia que você sai para almoçar fora, tudo bem, não é? Você vai comer uma coisa diferente, tudo bem. Se for hoje, aleluia, estou disponível. Não por mim, pela pastora, quem sabe. Amém. Mas, você sabe, o que nos nutre é o alimento de casa. O que nos nutre é a refeição balanceada, não é? É isso que nos nutre. Mas nós não estamos preocupados em crescer apenas numericamente. Nós queremos crescer com relacionamentos que edificam. Quantos dizem aleluia? Nós queremos crescer com amizades que edificam. Quantos dizem glória a Deus? Mas nós não queremos apenas amigos. Nós queremos irmãos em Cristo. Nós queremos irmãos de fato. Não é? Irmão que você convive, irmão que você sabe a dor, irmão que você sabe a luta, irmão que você sabe em quem você pode confiar, irmão que você sabe que vai te apacentar, de fato que vai te exortar, irmão que vai olhar para ti e vai falar: olha fulano, teu filho, essa conduta não é coerente àquele que é cristão. Quantos dizem amém? Amém? Mas quando muitos estão desviados dessa postura, o que é que eles fazem? Se isolam. Nem pela acusação. É porque já tomaram decisões que sabem que no corpo de Cristo vão ser exortados. Quantos compreendem até aqui? Fala para quem está ao teu lado: estar junto é proteção. Fala para ele: a célula é cuidado. Fala para quem está ao teu lado: estar junto é proteção. A célula é cuidado. Amém, meus irmãos? Eu quero ministrar 5 pontos hoje para os irmãos. Mas antes, abre para mim, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Efésios 4, do 11 ao 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém.
Então você vê que no livro de Efésios nos apresenta 5 ministérios. Quantos ministérios? 5 ministérios. E ele termina dizendo para o aperfeiçoamento dos santos, não é? Para o desempenho do seu serviço, ou seja, do seu trabalho. Ou seja, esses 5 ministérios são para treinamento. Fala comigo, treinamento. Então, no corpo de Cristo, você vai encontrar sempre esses ministérios. O pastor, ele vai treinar outros pastores. O apóstolo, ele treina outros apóstolos também. Evangelistas é a mesma coisa, mas quero deixar claro, isso não é um título que você alcança, não é? Claro, nós temos igrejas que assim reconhecem, não tem nada de errado, mas quero falar que isso são trabalhos. O apóstolo é alguém que indica um caminho. O apóstolo é aquele que mostra a planta da edificação. O apóstolo é aquele que tem a primazia da decisão de como essa obra vai ser edificada. Agora, o exemplo que nós vamos usar aqui, irmãos, para entender a edificação do corpo, a edificação da igreja, vai ser de uma construção. Engraçado, né? Porque criança não vai. Levanta a mão aí. Sei que é casa. Principalmente quem já tem uma vida a dois, não tem casa própria. Quero que você levante a mão bem alto. Ou está quase a casar. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem sabe que não ouve? Você que está estudando na faculdade, estuda. Adultos que não têm casa própria, fica melhor assim. Eu queria que você levantasse. Fique em pé no seu lugar, por favor. Adultos sem casa própria. Amém. Adultos sem casa própria. Glória a Deus. Deixa tudo de pé. Amém. Vamos orar por nós mesmos, amém? Feche seus olhos aí. Deus vai dar. Ano que vem é ano da multiplicação. O Senhor vai liberar bênçãos nas nossas vidas. Amém. Senhor Deus, nessa manhã, nós levantamos um clamor por essas vidas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Salmos 24 declara que a terra pertence ao Senhor e todos quanto nela habitam. Senhor Deus, estamos aqui como os teus filhos, pedindo uma porção de terra também. Somos herdeiros de Abraão, Senhor. Hoje nós vamos falar da edificação da casa que o Senhor tem para nós, mas queremos te pedir um pedaço de terra nesse lugar para que possamos chamar de nosso e termos uma herança aqui. Deus, nós te pedimos na certeza que o Senhor ouviu as nossas orações e o Senhor já nos respondeu e nós declaramos amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Como o Senhor aceita? Sempre que você lembrar, ore por isso. É importante que você tenha esse posicionamento. Mas olha só, eu vou construir uma casa. E aí, qual que é a primeira coisa que você precisa quando você vai construir a casa? Não fala terreno, pelo amor de Deus. Um arquiteto. Deixa eu desconstruir algo na tua mente. Você sabe que não é dinheiro? Se for olhar o que nós fizemos é de favor. Por isso, eu tenho 3 arquitetos aqui. Eu disse na Inês que eu ia lhe pagar a planta, mas já estou a mudar de ideia. Então, eu preciso de favor, entendeu? Às vezes o governo vai fazer campanha, vocês sabem, próximo ano de eleições, oferece terreno na juventude. Você não é juventude. Põe na oração, nunca sabe. Mas a primeira coisa que nós precisamos é de uma planta. Você vai construir uma casa, você tem que saber o que você quer que a casa tenha. Quantos quartos tenha, né? O quarto da Maria, do João, do Agostinho, o quarto de visita, um campo de basquete, só de uma tabela, tudo bem, uma piscina, não é? Não para muita gente também. Está ouvindo aí, né? Está, não está? Isso é minha planta. Amém? Mas se você vai construir uma casa, você precisa saber qual que é a planta que você deseja, o PowerPoint da vida. That's time. Então, se você vai construir, você precisa saber qual é a planta. Você precisa imaginar os momentos, não é? Não, e quando nós precisarmos, aliás, conversar. Onde é que vamos conversar? Se for para receber visitas, onde é que vamos guardar os carros? Onde é que as crianças vão brincar? Não é? Se for para fazer um discipulado assim mais extenso, vai ser aonde? Vamos dizer aleluia. Vai ser na casa do pastor, amém? Mas olha só, você precisa ter a planta. Agora, no corpo de Cristo, na edificação da casa de Deus, quem é que aponta
aponta para a planta. Quem é que interpreta a planta? A planta é de Deus. O Senhor já disse como é que vai ser a edificação. Mas o arquiteto, vamos assim dizer, olha que profissão nobre, quantos dizem aleluia? Aleluia. Mas o arquiteto disse que vai olhar e interpretar a planta. É o apóstolo. Esse é o chamado apostólico. O apóstolo, ele implanta a visão. O apóstolo, ele traduz a visão de Deus para que o corpo viva efetivamente a edificação do corpo de Cristo. Então, o primeiro elemento necessário para construir uma casa não é, é o projeto. É o projeto. Fala para quem está do lado. A primeira coisa é o projeto. Fala para ele, é a planta. Por quê? Porque o projeto, meu irmão, vai te dizer onde colocar cada pedra. O projeto é que vai te dizer onde colocar um pouco mais de massa ou não, onde você vai colocar ferro ou não, onde é que você vai colocar as vigas ou não. Você precisa de um projeto. Dizem amém até aqui. E na casa de Deus não é diferente. Por que infelizmente nós temos muitas coisas até bizarras e assustadoras no corpo de Cristo? Nós não temos, de fato, em muitos lugares, apóstolos. E aí cada um acorda com uma ideia e ele se autodenomina o quê? Visionário. Agora é visionário, né? Já vi uns que se intitulam também o anjo da igreja. Eu tenho medo dessas coisas, de verdade. Eu tenho muito temor de Deus. Mas aí inventam muita coisa, não é? O culto agora, a cada domingo, tem uma liturgia diferente às vezes. Inventam propósitos. Hoje é o propósito do sapato nas mãos. Eu entendo que nós devemos sim buscar a Deus, mas tenha muito cuidado. Certos lugares não existe uma edificação. Certos lugares têm pedras preciosas. É uma constante expo, não é? De pedras preciosas. Mas não é uma edificação. Individualmente somos pedra preciosa. Mas você precisa fazer parte da edificação da casa de Deus. Então você tem um apóstolo. O apóstolo apresenta, interpreta, não é? A planta que o Senhor deu. Nós fizemos do ministério apóstolo, não é? Todo mundo tem perspectiva. Se nós fizermos pela perspectiva de cada um dos irmãos, vai ser um carnaval isso. Pastor, eu não gosto dessa música que a equipa de louvor ministrou. Tudo bem, ouve em casa. Aqui nós vamos ministrar essa. Glória a Deus. Pastor, por que a parede é cinzenta? Na igreja que eu estava era branca. Aqui é cinzenta. E tem detalhes azuis. E acredita, temos luzes também. E vamos aumentar nas luzes. Isso aqui é relevante? Não, não é. Mas o que seria relevante então? A doutrina. Nós temos uma doutrina. Não inventamos. Nós seguimos a doutrina. Nós cremos na graça de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a doutrina. Nós acreditamos nisso. E nós não inventamos outras coisas. E se eu precisar orar então, a quem é que eu oro? Ora a Deus, em nome de Jesus. Sempre. Todos dizem amém. Mas isso é doutrina. Então nós somos uma igreja apostólica, nós temos a visão dos apóstolos, nós zelamos por essa visão. Não temos muitas visões no nosso meio. Nós precisamos de um apóstolo para nos orientar na visão da igreja, não é? Então é necessário porque ele indica o caminho. Bom, são 5 ministérios, você vai lembrar do apóstolo sempre com esse dele. O evangelista, o que ele faz? Ele coleta pedras. Você já tem, pensa na edificação antiga, amém? Não pensa na edificação de hoje. Você vai no chinês e compra os blocos, não. Como é que funcionava? Eles recolhiam muitas pedras, todo tipo de pedras, grandes, pequenas, não é? De diversos formatos, recolhiam muitas pedras para a edificação. Então, pensa no evangelista da mesma maneira. O apóstolo tem a planta, mas agora você precisa do material para edificar essa casa. Então você tem que ir para a rua e tem que recolher pedras. Muitas pedras precisam ser recolhidas. Agora, não há uma escolha, não há uma distinção. Num primeiro momento, todas as pedras devem ser chamadas. Todas as pedras devem ser no corpo de Cristo. Porque aqui agora, qual que é o terceiro ministério que entra? É o ministério do mestre, da palavra. Você já viu aquela pessoa que está a te ralhar, mas está a te explicar tão bem porque está a te ralhar que você fica envergonhado? Errei mesmo, chefe, errei. Não é?
Mãe, errei, me bate só já. E a mãe não te bate, só te explica o que você fez. Abana a cabeça e sai da sala. Quem já viveu isso? Também tem a mãe que tem a surra soletrada. Eu já te disse para não fazer isso. Não é? Mas quando a palavra é bem aplicada, quando a palavra é bem ensinada, não é? O processo é muito mais rápido. O processo é menos perigoso. Então você precisa do mestre. Você precisa daquele que esclarece. Por que eu não posso fazer isso? Não, senta aqui, vamos conversar. Olha só o que as escrituras falam. Não é? Olha o que a palavra nos mostra. Olha qual foi a atitude de Jesus diante disso. Olha como é que Deus agiu diante daquela circunstância. Você não precisa sair por aí desvairado. Não, deixa eu te mostrar o que a palavra mostra. Entendeu? Então você precisa de um mestre. Bons mestres, eles têm a capacidade de pegar um assunto muito complexo e transformá-lo, né, de forma que você perceba com facilidade. O método de Jesus era parábolas. Então Jesus, ele ensinava através de parábolas. Ele queria ensinar algo a respeito do reino, mas trazia para a realidade do povo, não é? Por exemplo, ele fala que a fé é como uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Era a realidade que eles conheciam. A Bíblia fala então que é a menor de todas as sementes. Mas hoje os biólogos mostram que não é de fato a menor de todas as sementes, não é? Jesus mentiu? Não. Jesus falou no contexto daquele povo aí. Então ele traz sempre parábolas para tornar simples o que poderia ser complexo. Os irmãos bem entendem até aqui? Amém. Ele começa a falar: o reino de Deus é como tal coisa. O reino de Deus é como tal coisa. E todas essas parábolas eram para pegar coisas muito complexas para ensinar a homens muito simples. Então, é bom que você leia a palavra. É bom que você conheça as escrituras. Não é? Conhecendo as escrituras, você pode ser um mestre. E quando eu falo mestre, não é necessariamente alguém muito alto, muito elevado, com conhecimento de grego e hebraico. Eu espero que tenhamos irmãos assim no nosso meio. Não é? É muito bom, mas o que se espera é que você compreenda a palavra a ponto de poder ensinar a outros. Quantos dizem amém? Amém. Aí você se torna um mestre, não é? Sentar do lado de um irmão, e eu acho isso tão precioso. Às vezes você é uma pessoa que tem mais estudo que o seu líder de célula, mas você senta para ouvir o que o seu líder tem a falar. Não é? Acho tão preciosa a atitude da irmã Faustina. Vocês veem aqui, a irmã Faustina, nós comemoramos o aniversário dela de 50 anos na célula, não é? Mas ela senta-se para ouvir com alguém que tem idade de ser sua filha, que é a pastora Wesley. Senta para me ouvir, entendeu? Pede conselhos a mim. Por quê? Porque você sempre vai ter algo para ensinar também. Porque nós temos a mente de Cristo. Quantos dizem aleluia? Mas isso é porque nós somos pastores. Tudo bem. Presta atenção. A vida na célula, a vida na igreja, você não fica exclusivo a uma única pessoa, não. Às vezes é no dia a dia, ali no convívio, que alguém vai compartilhar algo contigo. Você vai aprender com aquele que não é líder. Você vai aprender com aquele que não lidera na casa do Senhor, mas é um irmão na fé, mas está ali do lado. E vai te dizer como é que ele venceu. Vai te contar como é que ele fez. Qual foi o posicionamento dele. No que ele acreditou e o que o Senhor fez. Quantos dizem aleluia? Amém. A pastora Wesley, ela gosta de falar que testemunhos edificam, não é? Então às vezes não é uma grande pregação. Não é. Mas é o compartilhar simples da palavra de Deus. Quantos creem que temos mestres no nosso meio? Fala para quem está do lado. Se você ainda não é, você vai se tornar o mestre da palavra. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, um grande problema, não é? É quando o discipulado se torna uma relação exclusivista e controladora. Temos batido muito nisso no curso do
do CTL, não é? E há discípulos que só aceitam ser exortados pelo pastor da igreja ou pelo meu discipulador. Se o pastor não falou nada, quem é você para me falar? É a síndrome de Adão, não é? Eu só falo se Deus aparecer no final do dia. Não, não é assim. A palavra em Colossenses mostra que é exortação mútua, edificação mútua, é entre irmãos. Você tem que dar liberdade para que o irmão, e não apenas o líder, que exorte e fala, você está errado nesse proceder. Não é isso que se espera de nós. Não é essa postura de um vencedor, não é essa postura de uma vencedora, mas você tem que ter o coração aberto para ser exortado. Quantos dizem amém? Porque às vezes você está sério, não é? Estava a conversar com alguém por esses dias e assim, a pessoa muito certa de que não aguenta mais, vai separar, tal. Eu vi que por mais argumentos que eu tivesse, a pessoa estava decidida. E aí tudo que eu falei para a pessoa é, olha, tá bom, mas durante essa semana eu posso ao menos orar por vocês, pelo casal? Ela disse, sim, pastor, podes orar, mas eu já tenho a minha decisão. E eu comecei a orar. De fato, no terceiro dia dessa semana, que eu termino agora, conversamos no domingo, na quarta-feira, não é? Ela mandou uma mensagem, ela escreveu assim, pastor, vírgula, a tua ovelha estava desviada. Bom, deu 12 passos, eu contei, não é? Voltei, estou de volta, Deus é bom. Bom, e aí aqueles emojis a chorar, 3. Mas você vê, acontece. Não perdeu Cristo, não perdeu a fé, mas estava cega. E aí, o que eu fiz? Eu apresentei, de fato, que ela deveria firmar-se, né, na palavra de Deus. E orei a respeito. Mas de nada ia adiantar tudo isso se ela não abrisse o coração. Eu tenho certeza que o milagre aconteceu quando ela disse, pastor, pode orar. Ela deu lugaridade. Então você tem que abrir o coração para um irmão. Não está falando de alguém novo na fé, neófito. Não, velhaco mesmo, na fé. Ministro do Evangelho, entendeu? Mas às vezes vem uma cegueira, somos roubados. Então, deixa eu dizer, tenha o coração aberto para ser ensinado. Mas também não seja daqueles que diz, cada um com o seu problema, eu tenho os meus problemas e acabou. Não, tenha olhos abertos para que Deus te use para exortar o seu irmão. Às vezes, tudo que ele precisa é de um alerta. Fulano, cuidado, olha o buraco. Mais atenção, não vá por esse caminho, não tome esse posicionamento. Os irmãos me entendem até aqui. Fala para ele, não dorme, levanta, senta direito. Amém? Nós precisamos dessa postura. Precisamos. Você vai lembrar, a Bíblia fala que Paulo, ele estava a ensinar a palavra. E um rapaz chamado Eutico, quantos lembram de Eutico? Eutico ficou marcado por uma cena um tanto triste. Qual que é? Paulo estava a pregar. Eutico adormeceu. Ele estava sentado onde? Na janela. Vocês não lembram disso? Estava sentado na janela. O que aconteceu com o camarada? Caiu para fora. Eu penso, por mais que a palavra esteja muito boa, Paulo devia estar a explicar coisas da velha aliança e a mostrar a nova aliança, provavelmente. Mas não tinha nenhum irmão para falar, Mila, acorda. Só falei a Mila, esse é o exemplo, a Mila está acordada. As duas Milas estão aqui. Não tinha nenhum irmão para falar, Mila, acorda. Presta atenção na palavra. Não é porque você está dormindo, mas é mais no sentido de, não tinha ninguém para falar, olha o que você está a perder. Olha o que está a ser compartilhado aqui. Não tinha ninguém para falar, olha, vamos para o culto, não é? Não tinha ninguém para falar para ela, olha, você está a perder tempo nisso. Não tinha ninguém. O camarada caiu, morto. A Bíblia fala que o apóstolo desce e a palavra do apóstolo não foi. Também não ora, não jejua. Por isso que aconteceu isso. Não foi. A Bíblia fala que Paulo o abraçou, não é? O abraçou e aquele rapaz ressuscitou. O que é que eles fizeram? Voltaram para o culto. Palavra de novo, até madrugada fora, diz a Bíblia. Ele não sei, acho que ficou muito inspirado. Ele falou, o poder de Deus está aqui, né? Aí pregou a noite toda e viajou na manhã seguinte. Então, nós precisamos ter um coração aberto também para lembrar para os outros quem eles são. Nunca mais fiz isso. Mas eu vou voltar a abrir o domingo aqui com os irmãos a falar, eu não estou aqui para lembrar do teu pecado, estou aqui para te lembrar que você foi perdoado. Os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Se o Senhor te perdoou, quem somos nós para te acusar? Amém? Você foi perdoado. E isso é o ensino da palavra. Isso é o Evangelho. Isso é a graça de Deus que o Senhor te usa para lembrar a outros que eles são perdoados.
amados e profundamente favorecidos, abençoados. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Que o Senhor te use como mestre nessa edificação. Compartilhe o amor. Quarto ministério, então, que você vai ver, não é? É aquilo que mostra que as pedras devem ser encaixadas, que é o serviço pastoral. Porque quando o mestre ensina a palavra, ele vai trazer mudança de caráter através da pregação do evangelho. Ele vai trazer uma medida maior de fé através da pregação do evangelho, não é? Vai te ensinar submissão e autoridade também. E eu falo para os irmãos, quem não aprendeu a submeter, nunca vai ser uma boa autoridade. Nunca. Vai ser um tirano, vai ser um dominador, um manipulador. Quem não se submete a ninguém, não merece liderar. Tenha muito cuidado com aqueles que se autoproclamam líderes. Muito cuidado com isso. Quem não se submete a ninguém é um péssimo líder, é um tirano. Mas preste atenção, você tem o exemplo de Jesus. Jesus chegou até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que já era reconhecido mestre em Israel. Talvez você se pergunte por que Jesus fez isso, mas ele submeteu alguém que já era reconhecido mestre. Depois então você vê que Jesus começa a ser chamado de mestre também. Fala para quem está ao teu lado, quem não se submete. Fala para ele, quem não conhece submissão não pode exercer autoridade. Amém? Isso tudo é no ministério do mestre, onde as pedras estão brilhadas. Mas depois agora, que eles estão a ser transformados, o que é necessário? Cada um ocupe o seu devido lugar. O seu devido lugar. E quem tem essa função de alocar pessoas no seu lugar é o pastor. Então o pastor é que ele que sabe, não, esse aqui é melhor ir na frente porque tem um pouco mais de força. Esse aqui é melhor ir para trás, não é porque precisa de um cuidado maior. Esse aqui nós vamos colocar na lateral. Esse é o pastor da igreja. Por isso é que volta e meia vocês vão ver que o pastor chama: fulano, vem, deixa de apresentar não sei quem. Eu já fiz isso com quem aqui? Só para ver. Já fiz isso contigo. Glória a Deus. Amém. Aí chegou uma altura, estava vindo muita gente do ISAF, né? Aí eu pego já estou e disse: fulano, vai lá, dentro estuda do ISAF. E não sei o que, deixa os irmãos juntos. Por quê? Porque tem algo em comum, não é? Cria vínculos. Mas a intenção não é criar amizades. Porque às vezes você vai ser desafiado para estar em lugares que você não tem nenhum amigo. Então você ainda nem entende, mas por que eu estou nessa célula? Não é? Eu que sei de teologia. Por que está numa célula que explicam coisas muito mais avançadas? Não, aquele é o teu lugar. Mas às vezes também não quer te enganar. Às vezes o pastor só olhou para ti e falou: combina com a Faustina, vai ficar com a Faustina. Vai ser besta dela. Amém? Mas às vezes é assim. Mas tenha bom ânimo. Deixa o Senhor te mostrar o lugar que você deve fazer parte. Todos dizem aleluia. Mas você pode fazer isso também. Eu sou pastor, faço isso numa medida. Não, olha, se você fizer isso de ver, a água vai ficar gelada. Os irmãos vão congelar. Vamos só aguentar mais um pouquinho, já está acabado. A equipa do grupo pode subir já para parecer que está acabado. De verdade, suba. Amém. Então, as pedras devem ser encaixadas agora. Mas você vê, o processo de encaixá-las foi longo até chegarmos a esse ponto, não é? Tem que ter uma planta. Tem que recolher pedras, tem que transformar as pedras. E agora elas começam a ser prontas a se encaixar em algum lugar. Não é? A fazer parte da equipa de louvor. O irmão é profissional. Quando chega eu falei, vai ser. Tem que ver como é que é a igreja, como é que funciona. Tem que fazer parte de uma célula, faz parte de uma célula. Tem que passar pelo encontro com Deus, passou pelo encontro com Deus. Não vamos batizar porque já é batizado no terceiro. Não é? Deus faz essas coisas. Foi ensinado. Agora nós estamos a encaixar. Você precisa me ajudar a encaixar. Você precisa, quando o culto terminou. Quem que nos visitou hoje pela primeira vez? Está vendo? Tem visitante. Você não deu conta, mas a minha célula, por exemplo, já pegou o número de telefone. Minha rota, já viu alguém. Então, você tem que ter essa visão. Deixa ajudar a encaixar aquele irmão. Deixa ajudar a encaixar aquela irmã. Ou você chega e fala: esse aqui é meu primo. A Jovita, pastor, esse aqui é o fulano, manda apresentar e não sei o quê. Pastor, ele já vai estar conosco na célula. Ela fez isso, entendeu? Não está conosco há muito tempo. Tá brincando? Minha irmã encaixou muito rápido. Tem a prima dela, tem os amigos, a tia, perdão. Você vê, está encaixada.
Não é muito estranho quando você vai para um lugar e você não se sente bem-vindo? Quem já foi num lugar assim? Você tem vontade de voltar? Não. Visitantes têm vontade de voltar aqui. Tem impressão, sim. Mas é que é um bom lugar. Uma coisa que... E não é só porque a videira aqui lá acredita em mim. Eu tive essa experiência em todas as videiras que eu visitei. Uma coisa que nós temos em comum é acolhimento. Não sei como é que nos lavaram mesmo. Mas todos nós temos isso, acolhimento. Não importa a igreja. Né? Nós vamos, videira está em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, vocês que eu conheço. É assim em todo lugar, os irmãos são muito acolhedores. Mas porque todos nós somos treinados a ser pastores. Somos uma igreja de vencedores. Cada membro é um quê? Sacerdote. Um ministro, um sacerdote, todos nós. Então todos nós devemos cultivar os 5 ministérios. Então, ser um pastor, tem aqueles que são ordenados, mas tem aqueles que exercem a função, não é? Os líderes de células, os anjos da guarda, os membros, todos nós. Você viu alguém sozinho, você traz para perto, apacenta, encaixa esse irmão. Fala para quem está do outro lado, você não está sozinho. Amém? Fala para que você tem um lugar reservado aqui. Amém? Aleluia. E por último, então, é o ministério profético. Pastor, para que serve o ministério profético? É para fazer um controle de qualidade, né? Ele é o fiscal da obra. Ele é o que vem falar, ó, isso aqui não está de acordo. Isso aqui tem que melhorar, tem que mudar. Esse material aqui não está bom, tira esse material, vamos pôr um material melhor. Porque o profeta, ele tem a visão da parte de Deus. Então ele fala da parte de Deus. Sabe, no Velho Testamento, o profeta se levantava muitas vezes para trazer condenação, julgamento. Mas na nova aliança, você pode ser um profeta também. E esse profeta traz encorajamento. Quantos dizem aleluia? Quantos querem ser profetas da nova aliança? Você sabe que é chegar com um líder que a célula nunca mais cresceu e falar para ele, olha, vamos tirar a célula daqui, vamos passar ela em outro lugar. E vai crescer, vai dar fruto, né, Júlio? Júlio está liderando aqui na Vila Flor. Existe um pouco. Ah, não sei. Mas agora a célula dela tem a Jovita, tem o David. Quem mais está na célula da Júlia? O Cândido. Levanta a mão para vocês, vocês são eles. Entendeu? São esses irmãos que estão aqui na sala com ela. Essa semana, as fotografias foram muito bonitas. O Filomeno, o Pedro também fazem parte da célula. Então tinha 9 irmãos na célula. Mas Deus faz. Então, profetas da nova aliança encorajam. Mil cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita. Você não será atingido. Isso é ser profeta da nova aliança. Resista, fica firme. Deus vai te dar força, minha irmã. Isso é ser profeta da nova aliança. Para dessa conversa. Isso é castigo de Deus. E Deus está fazendo. De fato, tudo bem. Mas a ira só cai para aqueles que não são filhos. Quantos são filhos de Deus nessa manhã? Então toda a ira já foi paga lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Sabe, uma das razões pelas quais muitos ficam cansados e desanimados na edificação da célula é porque eles esquecem de quem é que a célula é. Os líderes às vezes ficam o tempo inteiro, a minha célula, e esquecem. A célula é de Deus, a célula é do Senhor. Então um profeta tem que lembrar isso o tempo todo. Então, quando tem alguém que nos lembra isso, você não manipula ninguém, você não faz chantagem a ninguém. Então, do Gelilson, eu estava a fazer chantagem do Gelilson, já porque para mim, eu falava toda hora, Gelilson, vai assim mesmo. Eu que determinei a multiplicação, né? Deus tinha dado uma direção. Mas nos últimos dias, comecei a falar assim, nem me sentiste pena, Gelilson. A ideia da Inês, né? Mas você vê, um ambiente de alegria, de paz. Eu quero te convidar, faça parte de uma célula. Nós não queremos muitas pedras a encher um lugar. Queremos edificar casa para Deus. E nessa edificação você precisa ter vínculos. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos aí, por favor. Feche seus olhos. Essa edificação é do Senhor. Precisa ter alguns posicionamentos. Faça parte da reunião. Olha Deus.
Vai te mostrar um lugar, um líder. Experimenta. Ao menos experimenta. Aquele irmão que nunca nem experimentou, experimenta aí com uma célula. Nós precisamos nos reunir. Se você quer cooperar com a edificação da casa de Deus, assuma o compromisso de reunir. Fazer parte da reunião. Deus não vai edificar com pedras igualmente, não. Assuma também o compromisso de crescer. Procure crescer no conhecimento da palavra. Procure ganhar maturidade espiritual. A palavra fala que nós devemos permanecer em amor, crescer junto daquele que é o cabeça, que é Cristo. Sendo membros do mesmo corpo, onde cada membro efetuando a sua função promove o crescimento. Sabe o que é que vai nos dar crescimento? Quando cada um exercer o seu lugar de direito no corpo de Cristo. Rompe com a passividade. Para de viver o mais ou menos. Precisamos funcionar como ministros. E todo mundo precisa falar. Não espere o líder. Não espere o irmão A ou B. Deus quer te usar. Deus vai te capacitar nessa obra. Essa obra de muitos ministros. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te levantar. Feche seus olhos aí. Só um teclado, por favor. Amém. Glória a Deus. Os familiares do... está aqui a irmã. Vem cá, fica na frente aqui, Adolfo. O Adolfo foi irmão também. Os irmãos. Tem mais algum familiar do Tomásio, além dos irmãos? Ninguém? Então, só tem já os amigos, né? Colega não? Os colegas do basquete também estão aqui, glória a Deus. Os adversários. Os irmãos da célula estão onde? Ali tem Dilma, de onde? Aí, ok. Está nos kids, tá bom. Amém. Glória a Deus. Atenção. Vocês sabem, nós precisamos sempre fazer essa manifestação pública da nossa fé, não é? Jesus fala que aquele que se envergonha dele diante dos homens, ele também vai se envergonhar dele diante dos anjos do Senhor. E o que nós estamos a ver aqui é uma manifestação pública da fé em Cristo Jesus que o nosso irmão tem. Amém? Então é um dia especial para ele e para nós também que estamos a ser testemunhas disso. Amém? Então, cabeça para cima. Deixa eu te perguntar. Tomásio Caçula, você crê em Deus Pai como teu Criador? Sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus e o teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo é quem te guia? Sim, eu creio. Então, nós, como ministros do Evangelho, diante da tua confissão pública de fé na Igreja do Senhor, te batizamos, os irmãos ouvirem, te batizamos, vamos, gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus. Você crê em Deus Pai como teu Criador? Sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Filho de Deus? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo é quem te guia? Sim, eu creio. Adélia Filipe, diante da tua confissão de fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, diante da Igreja do Senhor, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, meu pastor, que me protegeu. O Senhor Jesus nos andar. Domingas Eugênio,
Você crê, Domingas Eugênio, você crê em Deus Pai como teu Criador? Domingas Eugênio, você crê em Deus Pai como teu Criador? Sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo, que é Deus também, é quem te guia? Sim, eu creio. Domingas Eugênio, mediante a tua confissão de fé perante a Igreja do Senhor, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receberei Lá dentro ainda temos camisolas. Alguém que não é batizado ainda quer se batizar hoje? Glória a Deus. Atenção aos irmãos, amém? Adolfo Caçula, você crê em Deus Pai como teu Criador? Sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus e teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Você crê que o Espírito Santo, sendo Deus também, é o seu guia? Sim, eu creio. Adolfo Caçula, mediante a tua confissão de fé diante da Igreja do Senhor, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Deus Pai como teu Criador? Creio. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e teu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Você crê que o Espírito Santo, sendo Deus, é quem te guia? Sim, creio. Jamara Fernandes, mediante a tua confissão de fé diante da Igreja do Senhor, nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um culto abençoado. Glória a Deus, você que ficou até aqui.